Atenção, galera, eu sou o professor Ronilson Mendes e trabalho com a legislação do setor elétrico para você que vai fazer o concurso da SEG, entendeu? Especificamente, trabalho com a resolução 414 de 2010, entendeu? Essa resolução, ela sucedeu à resolução 456. Então, você que vai fazer o concurso da SEG, seja para fundamental, médio, técnico ou superior, você não escapa, vai cair noções da resolução 414. Como eu te falo noções, porque essa resolução ela é um tanto complexa, tem muitas formas, tem muitas situações que você não precisa se preocupar. Eu trago para você, no curso dessa matéria aqui, o que tem caído em provas, entendeu? Eu vou direto ao ponto para você gabaritar no dia do concurso, beleza? Lembrando só que a nossa prova da série vai ser no dia 8 e 9 de março de 2014. Então, pessoal, hoje vamos trabalhar com uma dica especial. Vamos trabalhar com iluminação pública, entendeu? Então, existe o que nós chamamos na rua os postes, existe iluminação pública nos túneis, existe iluminação pública. Essa iluminação pública ela é paga com o dinheiro que sai dos nossos impostos, das nossas taxas, das nossas contribuições. Mas a pergunta é, quem é o responsável pela iluminação pública? O responsável, quem assina o contrato de iluminação pública com a distribuidora é o poder público. Que poder público é esse, Ronilson? É o Estado? É a União? Não, pessoal. Grave isso. O responsável é o poder público distrital ou municipal. No que se refere a Brasília, né, quem assina é o DF, porque o DF ele acumula as competências de município e de Estado. Então, a nível de Brasil, quem é responsável por pagar a conta de iluminação pública é o município. Ok, pessoal? Então, o contrato, como eu já falei, é chamado de contrato de iluminação pública. Lembrando só que existem vários contratos, contrato de fornecimento, CUSD, e os contratos que a gente vai ver ainda em aulas futuras, e um contrato de consumidor residencial, que esse aí você já deve ter visto, é o chamado contrato de adesão, é aquele contrato onde você não discute as cláusulas. No que se refere a contrato de iluminação pública, o poder público senta com a distribuidora e discute essas cláusulas. Tá bom? Ronilson, também pode ser cobrado no que se refere à iluminação pública, essa pergunta aqui. Qual é o grupo, pessoal, que pertence à iluminação pública, pertence ao grupo B? Qual é o subgrupo? B4. Ronilson, eu não entendi esse negócio de grupo até hoje. Pessoal, a ANEEL, entendeu, definiu dois grupos de consumidores. Quais são esses dois grupos? O grupo A, aqui, bota bem assim, o grupo A e o grupo B. Esses dois grupos, esse aqui é para quem tem uma tensão maior ou igual a 2,3 kV, e esse aqui é para quem tem uma tensão menor do que 2,3 kV. Então, esse aqui são os grupos de consumidores. Quais são eles? Grupo A e grupo B. Cada um desses grupos tem os seus subgrupos. E dentro deles vai ter que as classes e as subclasses. Claro que isso aí é em outra aula que a gente vai ver. Para você saber especificamente no que se refere à iluminação pública, a iluminação pública pertence ao grupo B, subgrupo B4. Grave isso aí, tá bom? Essa é a regra da resolução. Ronilson, agora eu quero saber durante quanto tempo, entendeu? Qual é o tempo de medição? Ó, pessoal, quando a área é aberta, o tempo é considerado como sendo que 11 horas e 52 minutos. Sabe por quê? Porque nos postes não existe medidor. Você não tem um medidor nos postes. O que existe é atrás do poste um dispositivo elétrico chamado célula fotoelétrica. Aquela célula, ela quando escurece, fecha o circuito e o poste automaticamente acende. Não pense você que existe um disjuntor, entendeu? Que existe um dispositivo, né? Onde lá na companhia de energia, ao escurecer os postes acendem. Não existe isso. O que existe é atrás dos postes um dispositivo chamado célula fotoelétrica
inventado por um gênio da física chamado Albert Einstein, que quando fecha o circuito, aquilo automaticamente liga os postes todos. Beleza? Então, os postes só ligam quando escurece. Então, o consumo médio, pessoal, do tempo é 11 horas e 52 minutos. Onde se a área for fechada, como por exemplo túneis, entendeu? Nesse caso, é considerado um consumo de 24 horas, beleza? Porque não é viável para o governo manter medidores em todos os postes, beleza? Como é feita a medição? Olha só, pessoal, a medição ela pode levar em consideração 3 fatores. Primeiro, como é feita a medição? Como é a medição? Eu esqueci, mas aqui ainda bem que eu medição, nossa câmera observou. Obrigado aí, tá? Então, medição. Como é feita a medição? É feita pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, conhecida com o nome de ABNT. Poderá ser feita usando os dados do fabricante, entendeu? Do fabricante dos equipamentos, lá vem as especificações. Por isso, porque cada tipo de luminária tem a sua potência, não é isso? Então, a sua potência, o seu fator de potência. Então, com esses dados, você consegue também medir o consumo de uma lâmpada. Porque a energia, só lembrando aqui, a energia é a potência do equipamento vezes o tempo, né? O intervalo de consumo, tá bom? Então, se eu já sei a potência do meu equipamento, e ele passou 11 horas e 52 minutos, eu posso calcular a energia consumida. Em cima dessa energia, eu jogo a tarifa por quilowatt-hora e descubro qual é o valor da minha conta de energia. Olha, esse cálculo aqui não vai ser exigido de você que está estudando a resolução. Como eu te falei, o que vai cair na prova são noções, entendeu? E eu trago para você hoje aqui iluminação pública. Então, como é feita a medição? Olha, usando normas da ABNT, dados do fabricante e ensaios, pessoal. Ensaios feitos onde? Em laboratórios credenciados por órgão oficial. Qualquer um desses 3 aqui poderá ser baseado a medição da energia elétrica de iluminação pública. Isto porque, como eu já falei, não é viável para o poder público contratar medidores em todos os postes. Então, grave bem essas regras aqui. ABNT, fabricante, ensaios e laboratório credenciado. Então, essa aqui já foi uma pergunta de provas anteriores. Beleza? Agora, o Nilson, a revisão dos valores. Pessoal, olha só o que acontece. Existem equipamentos, você já foi em prédio, em comercial ou residencial, onde você vai chegando, a luz vai acendendo. Né? Então, por exemplo, se o poder público instalar equipamento de automação, de controle de carga, entendeu? E isso aí for provado que causou uma diminuição do consumo, automaticamente a companhia de energia terá que proceder à revisão desse valor, entendeu? Terá que diminuir a conta de energia.